Olá pessoal, trazendo para vocês o estudo realizado no dia 9 de junho na salinha espírita do Grupo Espírita GEE Francisco de Assis. Nós tratamos naquele dia da Gênese, que seria um complemento, estudo do capítulo Os Fluidos, do capítulo 14, um complemento que estamos fazendo do estudo do Livro dos Médiuns, tá certo? Então, essa semana, nós continuamos, na verdade, o item 19. Assim, se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Nós estávamos falando ainda nos itens anteriores da Gênese sobre os fluidos espirituais, que estes atuam no perispírito, como diz Kardec, né? E por sua vez vão reagir no nosso organismo material por um contato molecular. Então, os fluidos espirituais absorvidos pelo perispírito não vai ser surpresa se reagir no nosso corpo físico pela ligação que tem molecular entre o perispírito e o corpo físico. Assim se explica os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de radiação de pensamentos inversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. O sentido espiritual, que é o sentido da mediunidade, nossa sensibilidade de sentirmos o mundo espiritual. Que nós possamos refletir nisso, porque nós absorvemos a situação no mundo espiritual pelo nosso perispírito, né? Percebemos isso. E é um sentido que nos dá, é como popularmente conhecido como um sexto sentido. Alguns vão ser médiuns de fato. Por que médiuns de fato? Médiuns ostensivos, né? Aqueles que trabalham realmente com a mediunidade abertamente. Fora disso, essa influência que os espíritos vão ter nas nossas vidas, discretamente, muitas vezes através desses eflúvios emitidos pelos pensamentos, que nós vamos absorver pelo perispírito, né? E vamos ter muitas vezes uma sintomatologia física. Aí é o que nós podemos estudar no Livro dos Espíritos como influência oculta, que seria, é como se fosse uma mediunidade com E maiúsculo, uma mediunidade com E minúsculo, para distinguir a sensibilidade discreta, aquela que você vê, fala, ouve, psicografa os próprios espíritos. Então ele diz que os fluidos, é por isso que quando nós estamos numa reunião e nós sentimos o mal-estar da reunião, nós não nos sentimos assim tão salutares quando estamos em grupos com pensamentos opostos, não restritamente grupos espíritas, mas em geral, grupos de amigos, muitas vezes reuniões de família, que às vezes a gente fica, puxa, era para eu estar me sentindo tão bem e eu estou me sentindo tão mal. Tem pessoas que têm uma sensibilidade assim muito, muito delicada, ao ponto de excretar aquelas energias através do próprio vômito. Eu conheço pessoas que vomitavam, sentindo esses eflúvios, né? Sentindo essa coisa, essas energias que incomodavam. A pessoa tinha como se fosse, não é nem uma fuga, como se fosse um modo de se manter saudável. Continuando aqui, mas do mesmo modo que há irradiações sonoras, harmônicas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se for discordante, a impressão será penosa.
Ora, para isso não é necessário que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Então, o pensamento não precisa que uma pessoa fale, né? Não precisa que ela abra a boca para emitir sons. Basta ela pensar. Então, o pensamento já é criador, o pensamento é evocador. Evoca sentimentos como evoca pessoas. Evoca bem-estar como mal-estar. E está ali no meio como se fosse uma bucha que você absorve. E por sintonia, tá? Que seja claro isso também, que às vezes a gente quer acusar somente o ambiente, mas também muitas das vezes nós temos sintonia com esse tipo de lugar, porque senão a gente não procurava ambientes desagradáveis. Tá bom que se nós falarmos aqui de família não tem como correr, mas se vocês observarem, muitas vezes pessoas se procuram mais e se procuram menos. De um jeito ou de outro, nós estamos sempre sintonizados. Você não vai, por exemplo, para uma festa de heavy metal, porque não tem ambiente para você. Se você for, é capaz de você ter um troço, por causa da distonia, né? Tal é a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada, de pensamentos bons e benévolos, na qual reina uma saudável atmosfera moral e se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Então, nós estamos numa reunião boa, com amigos que comungam do nosso pensamento positivo, dos nossos ideais, e nós saímos muito bem, nós nos sentimos felizes, alegres. E pode ser que a gente saia do lugar se sentindo mal, não é? E não era tão bom assim estar naquele ambiente. Olha o que ele diz aqui para nós. Basta, porém, que se misturem aí alguns pensamentos malévolos para produzir o efeito de uma corrente de ar gelado, no meio tépido ou de uma nota desafinada num concerto. Desse modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, na qual pensamentos malévolos provocam correntes de fluidos repugnantes. Ora, logicamente, essa situação, reunião que ele coloca, é bem ampla. Mas nós estudamos o livro dos médiuns e focamos grupos espíritas. E nos grupos espíritas nós temos que ter um cuidado, uma delicadeza de frequentar os grupos nos quais nós temos sintonias. Porque muitas vezes nós frequentamos grupos com pensamentos opositores, antipáticos, com situações que nos colocam em antipatia com os organizadores dos grupos, com os médiuns, e fazemos mais mal do que bem, causando até mal-estar para o próprio médium que se sente ali sob olhos que julgam, vamos dizer assim, dando mal-estar no trabalho, mal-estar no médium, atrapalhando o trabalho, atrapalha o trabalho mediúnico. Por incrível que pareça, porque jogamos energias assim negativas nas pessoas, jogamos pensamentos opositores, opostos, e atrapalhamos a reunião. Por sinal, o próprio codificador dizia que as reuniões com menos pessoas, em grupos familiares, eram as melhores, as que mais fluíam por causa do menos pessoas, mais vínculos de amizades, né? Que se frequentavam assim, muitas vezes sob as suas lareiras. Ele usa esse tipo de expressão. Ele preferia até esses ambientes por causa que os trabalhos, as comunicações fluíam muito melhor. E isso não nos tira trazer esse tipo de conceito para o nosso dia a dia, para o ambiente que a gente frequenta, para os amigos nos quais nós comungamos. Você vê que vocês podem frequentar, por exemplo, grupos espíritas, esses aí virtuais, que lhe dão bem-estar e outros que te dão mal-estar. E que a tendência é você ir selecionando e não frequentar, muitas vezes até como antes, e se afastar mesmo, não é? O nosso pensamento, através disso, ele é criador. E os dos outros também, não é só o nosso, né? Então,
vocês verem que é muito mais fácil comungar de quem pensa como nós. Nós procuramos, buscamos ambientes nos quais estamos de comum acordo a título de afinidade. Quando nós estamos ali no ambiente de amigos até que falam, mas eu não gosto de estar ali na casa de fulano, não gosto de estar junto com fulano, então não vá. Evite de falar de fulano. Seja indulgente, seja fraterno, mas não vá para a casa de fulano. E não adianta você ficar falando com um e com outro que você não gosta do ambiente e tal e ir para a casa de fulano, se você continua frequentando a casa de fulano. Princípio de fraternidade, de indulgência, é uma das primeiras coisas que um espírita tem que ter, porque é espírita, amai-vos uns aos outros e depois instruí-vos. E sobre o estudo de terça-feira, que nós fizemos ao vivo, eu vou tentar lembrar das colocações do pessoal com perguntas, vou tentar falar um pouquinho só sobre, por exemplo, teve uma companheira que perguntou por que é que, se a mediunidade poderia ser suspensa. Então, a mediunidade pode ser suspensa e o porquê. Existem vários fatores, né? Que podem ser suspensa, seja que o médium pode estar fazendo mau uso da sua mediunidade com leviandade, seja porque é uma questão de saúde, que ele tem que se poupar, porque de qualquer jeito é um dispêndio energético, mas são detalhes assim, muito raros que aconteça, porque a pessoa tem que, por exemplo, uma pessoa que ela tem tendência a perceber que ela tem uma fraqueza, tendência a uma loucura, sabe, né? Isso que o codificador é melhor assentar-se da mediunidade. E pode acontecer que se suspenda uma prova para o próprio médium e tal. Mas muitas vezes o que a gente entende por mediunidade é mediunidade com E maiúsculo, como eu estava falando, ostensiva. E nós deixamos de perceber a sintomatologia pela influência oculta. Então, às vezes, nós temos a sintomatologia física, sinais físicos que indicam que nós temos uma presença ali espiritual que influencia no nosso viver, no nosso dia a dia, muitas vezes na reunião mediúnica. Então, o médium fica muito, às vezes, oprimido, com vergonha, inseguro de se manifestar, até com medo do juízo dos seus companheiros, será que é meu, será que não é meu? Deixa fluir. E um grupo, como eu estava falando antes, de reunião, que tem pensamentos simpáticos, que podem pensar positivamente, não vai criar antipatias. Então, o vínculo da amizade, da confiança nos grupos é de extrema importância, porque cria mais segurança e as nossas vaidades e os nossos orgulhos vão ficando não tão oprimidos, né? Não tão opressos, porque nós vamos confiar nos companheiros que estão trabalhando conosco. Uma outra questão que eu me lembre foi sobre como reconhecer o nosso espírito mentor. Como nós podemos saber quem ele é? E mantendo um contato com o nosso espírito protetor como aquele dos melhores amigos. Um contato querido, evocando a presença do espírito protetor no nosso dia a dia, mantendo, primeira coisa, um comportamento melhor possível, com a visão caridosa, com a visão amiga, com a visão espírita, não é? Aquele preceito de fraternidade que a doutrina espírita nos ensina, que nos faça estar nas melhores companhias. Mas o nosso mentor próprio, o espírito protetor, está sempre conosco e sempre inspirando-nos, muitas vezes através da influência oculta, não ostensivamente, os melhores pensamentos, os melhores conceitos, as nossas escolhas para a nossa vida, tá certo? Então a pergunta foi essa. Tinha concluído o trabalho dessa terça-feira para finalizar essa questão de como reconhecer o nosso mentor pela questão 495 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês.
para completar o nosso estudo, respondendo a uma nossa companheira que queria saber como ela poderia identificar o seu mentor ou seu espírito protetor, nós trouxemos no Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. A pergunta é a 495. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhes ouve os conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade de seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que é chamado. Se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra. Não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós, aí estão por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão. Nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, se conhecesseis melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos espíritos maus? Mas, no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste? Não te demonstrei o abismo, contudo, nele te precipitaste? Não fiz ecoar em tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós essa eterna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar nesta vida e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, lançai para longe de uma vez por todas preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai, tendes guias, segue-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distante de vós. Para nós, o espaço não existe. E embora, vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Mas ficais certos de que Deus não vos impôs tarefa acima de nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como um pai vela pelo filho.
Alegra-se quando vê no bom caminho. Sofre quando seus conselhos são ignorados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão com o oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo? A do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos? Senão para fazê-los avançar no caminho do bem, da bem-aventurança e da felicidade eterna? São Luís e Santo Agostinho. Comentários de Allan Kardec. A doutrina dos anjos da guarda, a velarem pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelos filhos, embora esteja longe dele, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que haverá então de surpreendente em que os espíritos de um mundo a outro possam guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor do que a que neste planeta separa os continentes? Não dispõem, além disso, do fluido universal que interliga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão do pensamento, assim como o ar para nós é o veículo da transmissão do som? Enfim, meus amigos, nosso estudo se resumiu na Gênese, fechando então como complemento em perfeita sintonia, em harmonia de objetivos, de pensamentos, o Livro dos Espíritos com essa pergunta, a 495. Nunca duvideis, então, que nós estamos protegidos, guardados, curados, tutelados pelos Espíritos que se comprometeram conosco muito antes de nós tomarmos e tornarmos a Terra o corpo físico. Abençoados sejam, então, esses irmãos que no silêncio do invisível eles influenciam os nossos corações para as melhores decisões. Que tenhamos então, como Jesus disse, os ouvidos de ver, os ouvidos de ouvir, e os olhos de ver. Mas se pensarmos bem, por que não os ouvidos de ver? Já que nós somos espíritos e nós podemos pelo perispírito ver por um todo e ouvir também por um todo. Que os nossos sentidos então se confundam entre eles, porque se aperfeiçoarão, porque ficarão delicados, mais sensíveis, porque nós nos desapegaremos cada vez mais o que a matéria nos puxa, o que as paixões nos atrelam. Que assim seja. Um abraço a todos.